Agora meio-dia, 30 minutos, exatamente meio-dia e meia hora. A primeira parcela do 13º salário deve ser paga até hoje. 13º é uma obrigação para todos os empregadores que possuem empregados contratados pelo modelo CLT, ou seja, com carteira assinada, que tenha trabalhado por pelo menos 15 dias durante o ano e não tenha sido demitido por justa causa. Então, primeira parcela. A segunda parcela vem no meio de dezembro, vem até o dia 20 de dezembro. Mas o que fazer com esse dinheiro? Eu deixei uma caixa de perguntas ali e eu vou responder algumas dessas perguntas. Eu já peguei algumas dessas perguntas também e coloquei aqui num relatório, numa lista que eu fiz aqui. Eu fiz questão de fazer uma lista. Tem a lista aqui do que fazer para não esquecer nada e até para manter uma linha mais fácil de entender de você mesmo que estiver dirigindo. Por favor, não entre no Instagram se estiver dirigindo. Se não estiver dirigindo, você faz igual a Grace, igual a Manu que entraram aqui na live, igual o Henrique que acabou de entrar aqui na live também. Isso vai ficar gravado depois no meu Instagram para você poder consultar, passar para a família, passar para os amigos, passar para o marido, para a esposa, para o pai, para a mãe. Que é o seguinte, primeiramente, o 13º salário, que vem uma parcela agora, depois vem outra parcela em dezembro, ele é um dinheiro que, se você diluir ele no ano, digamos que não existisse o 13º salário, para eu receber a mesma quantia no ano, eu teria que ter quantos por cento a mais no meu salário? 8,33 e faz aquela dízima periódica de 33333. Então, menos de 8,5%, 8,33%. Então, você pode considerar que seria esse 8,33% que você só recebe no fim do ano. Mas, no decorrer do ano, dos outros 11 meses do ano que não tem o 13º, você deve se basear no seu salário mensal, que é o salário que você recebe. E o seu orçamento deve ser baseado nisso. Então, pela dinâmica do 13º, tem quem seja a favor, tem quem seja contra. Para a gestão de uma empresa é muito ruim o 13º salário, porque é um controle a mais que tem que ter, porque a receita não vem um 13º faturamento no ano, fatura 12 meses normal, e aí tem que ficar provisionando isso durante todo o ano, tem que fazer um controle a mais. Mas, já que a dinâmica de existir o 13º faz com que você viva com esses 8 e tanto por cento a menos, então considere que ele é um dinheiro a mais que você recebe no fim do ano. Aproveite essa dinâmica a seu favor. Então, esse é o primeiro ponto. Se você já vai receber essa parcela e ela já vai pagar o cartão de crédito, por exemplo, tá ruim. Se o seu rendimento do mês normal, se o seu salário normal já não vai custear o seu cartão de crédito, quer dizer que você passou do ponto. Então você tem que ligar o seu alerta vermelho, regular o seu teto de gastos pessoal do seu orçamento, porque o ideal é que, por essa dinâmica que eu expliquei agora há pouco, o 13º salário seja o seu alívio no fim do ano. É para isso que ele foi criado. Seja bom, seja ruim, seja benéfico ou não seja benéfico, o objetivo é esse, então entenda ele como isso, porque realmente, se você pensar assim, ele pode te ajudar bastante. Aí recebeu, certo? Recebeu e ele está limpo na sua mão, tá legal. Primeira coisa a fazer com esse 13º salário é quitar dívidas. Por quê? Porque dificilmente você vai conseguir um desconto de alguma coisa que você comprar, vai conseguir uma aplicação que renda mais de maneira segura do que o que você está pagando de juros na dívida. Então, primeira coisa é quita suas dívidas, principalmente aquelas que você fez no decorrer do ano no afogo ali, no aperto. Então é um empréstimo pessoal que faltou dinheiro no mês, você fez um empréstimo pessoal, às vezes até pelo aplicativo do próprio banco você faz um empréstimo pessoal ali. E aí, a última vez que eu fui pesquisar sobre empréstimo pessoal, estava em 2,5%, 3% ao mês. Agora com a taxa Selic que está, deve ter até maiores. Então é juros muito alto. A Selic está alta e está pagando talvez 1% ao mês. E depois ainda tem desconto do imposto de renda. Então tá complicado. Então você não vai conseguir, não vai conseguir. De maneira segura não vai conseguir um juros de rendimento maior que os juros da dívida. Então quite as suas dívidas, começando pelas atrasadas, porque além dos juros contratados, que são aqueles que você já sabe que vai pagar e já está no valor da parcela, tem multa, tem juros de inadimplência que são maiores ainda. Então, quite. Se você está com empréstimo
atrasado, entre em contato com a instituição financeira e negocie esse pagamento, porque querendo ou não, o banco pega esse dinheiro, ele rentabiliza por ele, então é interesse do banco também entrar em acordo e não ficar com você lá com a dívida atrasada. Se ele tiver dinheiro, ele só faz um ajuste ali para o dinheiro que ele vai receber depois, que ele vai rentabilizar depois. E se você não está com a dívida atrasada, também negocia. Pô, você quer quitar a dívida, você quer pegar o dinheiro lá de setembro, por exemplo, do ano que vem, e quer pagar tudo agora? Negocia. Às vezes dá para fazer pelo aplicativo, dá, mas se tem atendimento pessoal, se não é um banco digital, se é, por exemplo, uma cooperativa de crédito, um banco que tem agência, negocia, conversa com o seu gerente, que normalmente você consegue condições até melhores do que se fizer direto pelo aplicativo. Então a primeira coisa é se livre das dívidas, porque também, além de pagar mais barato e se livrar disso, você tira isso do seu giro, você tira essa parcela do seu giro, então seu orçamento fica mais aliviado, ele fica mais baixo, vai sobrar mais dinheiro para você fazer os seus investimentos e a sua reserva de emergência. Segundo ponto, eu não cheguei na reserva de emergência ainda. Por quê? Porque eu estou colocando aqui na vida real das pessoas. Eu fiz questão de não colocar aqui o de cartilha, o perfeito. Eu estou assim, sendo um pouco mais flexível, estou sendo mais bonzinho. Reserva parte do dinheiro para as contas da virada do ano. O que são contas da virada do ano? Depende do que você faz. Por exemplo, dependendo do seu momento de vida, você tem casa própria, tem que pagar o IPTU. O IPTU é no começo do ano, é no primeiro semestre, normalmente até no primeiro trimestre você consegue pagar. Muitos municípios dão até desconto para quem paga à vista ali por março ou fevereiro. Então, IPTU é uma conta que você vai ter que pagar. Então já reserva esse dinheiro para isso. Tem filho, material escolar dos seus filhos. É pesado. Uniforme do filho, material escolar do filho. Às vezes tem uma primeira parcela que já é paga agora em dezembro para garantir a matrícula para o ano que vem. Então é um dinheiro que você vai ter que gastar. E para material escolar, o fato de você ter o dinheiro já separado dá duas vantagens. A primeira é que você define, eu vou gastar tanto no material escolar. E aí você vai lá e compra tudo de uma vez. A segunda é que você chega numa loja e quer pagar à vista, e material escolar, dependendo da escola, dá R$500, R$600, R$1.000, depende da lista de material, depende do ano que a criança está, ou que o adolescente está estudando. Então muitas vezes você vai em loja, principalmente loja que não é de grandes redes, loja da cidade, e dá para conseguir bons descontos se comprar o material todo no mesmo lugar e pagar tudo à vista. Por quê? Porque é necessário também para a loja, para o comércio, ter esse dinheiro para o seu fluxo de caixa, porque o caixa é o rei. É uma frase bem velha, bem batida, mas muito real das empresas, do empresariado, do empreendedorismo, que é o caixa é o rei. Você precisa ter caixa para a sua empresa ficar viva, não ficar com a empresa apenas baseada em dívidas, empréstimos, antecipação de títulos e afins. Terceira parte, reservar parte antecipadamente para as compras de fim de ano, como os presentes de Natal e amigo secreto. Porque você vai gastar dinheiro com isso. Ah, não vou economizar. Não vai. Não vai dar um presente para sua esposa, não vai dar um presente para seus filhos, não vai dar um presente para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos. Vai ter amigo secreto do trabalho, vai ter amigo secreto da família. Não vai comprar o presente? Vai comprar. Por mais que você diga, não vou, na hora, 2 dias antes, que é quando enche o shopping, tá lá o pessoal tudo comprando, e aí não sabe quanto que vai comprar, vou comprar isso, vou comprar aquilo, não calculou, então reserva, programa e reserva. Programa o quanto você vai gastar e reserva esse montante para gastar, e aí você não vai ter que pensar, não vai ficar refém da sua emoção na hora de comprar. Se é até, sei lá, R$200, R$300 o presente do filho, é até R$300 o presente do filho. Se você vai sem isso na cabeça, chega lá com a criança na loja, que também não é uma boa, chega lá com a criança na loja, ela aponta para um brinquedo que ela fica maravilhada por R$450 e você não tem nem ideia de quanto gastaria, é muito fácil gastar os R$450. Então, ter esse planejamento facilita muito para você não passar do ponto. Além disso, com o dinheiro na mão, mesma história do material escolar, com o dinheiro na mão, o poder é seu. Então, busque descontos em pagamentos à vista. Muitas vezes não existem esses descontos, então parcelar pelo mesmo preço pode ser uma boa, desde que não crie muitas parcelas para os meses seguintes. É uma boa se você tiver controle, tá? É uma boa se você tiver controle, porque senão realmente cria, e aí você vai ver o seu cartão, ele já abre o mês com, sei lá, digamos que você tem
um provisionamento aí de 3 mil reais de cartão por mês. Aí você vê o cartão, o provisionamento que eu digo no seu orçamento, no seu fluxo de caixa, você define que um cartão está aceitável até 3 mil reais por mês, é o que você vai gastar no cartão de crédito. E aí, de repente, ele abre com 800 reais, R$1.000 já, de parcelas que você já assumiu. Então você só tem 2 mil para gastar no mês. Então esse é o problema do parcelamento. Dá em alguns momentos? Dá, mas o ideal seria, eu vou parcelar, vou pegar esse dinheiro, separar, vou aplicar em alguma coisa de liquidez diária e vou sacando, liquidez diária eu vou falar daqui a pouco, e vou sacando para ir pagando esse a mais. Mas aí tem que ter uma baita disciplina e de qualquer maneira você reservou. Você só está fazendo um pouco mais de dinheiro, dá para fazer nas contas tipo Nubank, por exemplo, que vai rendendo todo dia, dá para fazer isso. Você parcelou e aí você deixa esse dinheiro ali, não gasta esse dinheiro, isso você só vai tirando de mês a mês para ir pagando isso. Inclusive, é algo que eu já fiz, o Nubank o Nubank tem vários, tá? Eu estou falando do Nubank porque eu fiz no Nubank. Eu comprei algo de um valor agregado grande, não tinha desconto à vista, paguei no cartão, parcelei em várias vezes e coloquei esse dinheiro todo no Nubank. E o cartão era do Nubank. Então o que acontecia? Todo mês eu tinha que pagar essa fatura desse cartão. Eu ia lá, o dinheiro já estava lá, estava rendendo um pouquinho, que é um pouquinho que rende no Nubank, mas é melhor que nada, estava lá rendendo e o dinheiro já estava lá. E eu não uso a conta do Nubank, eu só usei para isso. Então, era o jeito que eu tinha para controlar essa compra maior, então foi uma compra planejada de maneira mais organizada, mais disciplinada e fechada na caixinha. Deixa eu ver, teve pergunta aqui. Esse é o problema, junto com o 10º vem todo o apelo do marketing para compras de fim de ano. Segura, Grace, segura. Inclusive a Grace perguntou aqui, gastar ou guardar. Eu estou ainda no gastar. Por quê? Porque eu falei, eu estou indo no mundo real. Você vai gastar o dinheiro. Então, no lugar de gastar e se apertar, vou guardar aqui, mas vou gastar e vou parcelar um monte para ficar gastando no outro mês. Não, vamos primeiro limpar a área, depois a gente vai para a parte do guardar, que tem que guardar também, não pode gastar tudo. Newton Moreto também está aqui comigo no Instagram. Só lembrando, para quem não estiver dirigindo e tiver com o celular na mão, eu estou no Instagram, @oarthurlessa, é o meu Instagram, ali eu estou respondendo as perguntas que estão vindo também. Eu parei na parte do reservar parte para as compras de fim de ano. Sim, importante aqui também, tem um limite de gasto que não seja muito baixo, que tu não consiga cumprir, ou seja, não pode ser um teto de gastos muito baixo, que tu vai estourar rápido e depois que tu estourou, abriu a porteira, fugiu a boiada. Mas também não muito alto, que não sobre para o resto. Não muito alto que você... não, beleza, então eu vou pegar, o meu limite é o 13º inteiro. Aí não tem limite, aí tu vai até secar a fonte, aí tu vai até secar a carteira, aí não serve. Vamos para o quarto ponto. Agora vem a parte do guardar, que é importante também. O ideal é que você tenha bastante controle, não tenha dívidas, por exemplo, que não precise fazer o primeiro ponto, que você já tenha uma reserva, que não precise separar muito para pagar as contas do começo do ano, que você já tenha um bom controle e que você tenha uma receita boa, também é importante ter uma receita boa, que você não precise separar muito para fazer as compras de presentes e afins, essas compras de fim de ano. E aí chega no quarto ponto, que é construa ou aumente, o ideal é que seja aumente, mas se você não tem ainda, constrói agora. É o melhor momento para construir reserva de emergência. Não tem momento melhor para quem é trabalhador, CLT, né, que recebe 13º salário, não tem momento melhor para começar a reserva de emergência do que agora. Construa ou aumente a sua reserva de emergência. Para isso, é importante ter controle nos passos anteriores para não acabar o dinheiro antes de não chegar aqui e tem R$50 para construir a reserva de emergência. Se tiver R$50, coloca lá. É melhor que nada. Uma boa reserva de emergência. O que é uma boa reserva de emergência? Pelo menos 6 meses do seu gasto mensal, do seu custo mensal. Por quê? Porque muitos dizem tantos por cento do seu salário. Não necessariamente. Por quê? Você pode ter um salário de R$15 mil e ter um custo de vida de R$5 mil. Você pode ter um salário de R$10 mil e ter um custo de vida de R$9 mil. Isso vai do trabalho que você tem, da idade que você tem filho ou não tem, mora com os pais ou não. Daqui a pouco eu estou falando com alguém aqui que tem 18 anos de idade e ainda está morando com os pais, estudando na faculdade e não tem outros custos, tem basicamente os custos de sair, tem basicamente os custos de pagar a faculdade, ou às vezes nem isso. Então, cada um tem a sua realidade. A reserva de emergência é para cobrir os seus gastos,
não para substituir o seu salário, a sua receita. Então, ele é baseado nos gastos, não na receita, não no salário. Então, 6 meses pelo menos. Antes de 6 meses não sossega, não sossega. Tem que ser uma dor em você até ter 6 meses do seu custo mensal colocado ali, guardado na reserva de emergência. O ideal é até 1 ano. Depois de 1 ano, ele pode ser mais secundário. Depois de 1 ano da sua receita, claro que da sua receita não, desculpa, do seu custo de vida. Depois de 1 ano, se não aumentar muito o seu custo de vida, que daqui a pouco era 12 meses do seu custo de vida, seu custo de vida aumentou e aí virou 10 meses, vai batendo ali, vai colocando até chegar no 12 meses de novo. Mas depois disso você começa a investir mais que guardar. Mas antes disso é bom, antes dos 6 meses é bom guardar, fazer a reserva de emergência. Depois disso você começa a investir uma parcela maior e aí depois disso você pode ir guardando o que sobrar mesmo depois do investimento. Ah, mas onde é que eu faço a reserva de emergência? Eu já falei aqui, tanto aqui na rádio quanto no Instagram, tem um vídeo sobre isso aqui, mas eu vou falar de maneira resumida. No mercado atual, o Tesouro Selic está melhor para a reserva de emergência. O que eu quero dizer com o mercado atual? Quando estava no estouro da pandemia, 2020, a taxa Selic caiu para 2%. E com 2% era uma rentabilidade pífia, muito pequena. Então, os CDBs de liquidez diária, que são dívidas do banco com você, o banco te empresta dinheiro e paga aquela remuneração, aqueles juros, eles tinham duração de 3 anos. Eu cheguei a pegar um de 3 anos naquela época, 2 anos pelo menos. Então, em 2 anos você chega no ponto mínimo da tabela do imposto de renda. Então você paga o mínimo do imposto de renda, que é 15%. Os de agora estão com 1 ano. Com 1 ano você paga 20%, que é o segundo nível da tabela. Até 6 meses é 22,5%, depois baixa para 20%, depois baixa para 17,5%, depois baixa para 15%. Tem uma tabela regressiva do imposto de renda. Então, você vai investir nesse CDB de liquidez diária, ele vai vencer, porque todo CDB tem vencimento. Mesmo de liquidez diária, ele tem um vencimento. Tem uma hora que ele vai chegar num ponto em que ele vence e ele vai para sua conta, você querendo ou não. Então, se isso for só de 1 ano, você paga 20% de imposto de renda. Aí é uma questão mais tributária. Se ele for... se você pegar de 2 anos, você paga 15%. O Tesouro Selic, ou é 2,24, que dá quase 2 anos, dá 1 ano e alguma coisa, ou 2027, que é o mais indicado. Ele rende a Selic um pouquinho mais que a Selic, tá? 0,16 eu acho que é mais que a Selic. E aí ele só vence em 2017. Então, como o ideal é você não usar a reserva, ele vai rendendo e não vai e vai diminuindo o quanto você vai pagar de imposto de renda na hora de resgatar. Então, por isso que nesse momento o Tesouro Selic é o mais indicado. CDB você empresta para o banco, Tesouro Selic você empresta para o governo. Os dois têm liquidez diária e os dois rendem a Selic, ou seja, eles não oscilam. Eles vão sempre render para cima. A não sei que tem algumas situações que é muito cisne negro que eles podem dar uma oscilada para baixo, mas assim, não vai perder o que você ganhou. Como, por exemplo, o IPCA oscila muito, pré-fixado oscila muito. Mas o Tesouro Selic e o CDB de liquidez diária, atrelado ao CDI, eles vão para cima e vão rendendo bem. E pela Selic que está agora, além da reserva, eles são um bom investimento, eles estão rendendo bastante. Então, assim, é um bom lugar para você colocar o seu dinheiro. E por que não a poupança? Que é uma pergunta que as pessoas me fazem bastante. Por que não a poupança? Porque a poupança rende pouco. Ela rende sempre pouco. E com a Selic alta, ela rende menos pouco ainda. Ela rende um pouco menor ainda. Que é o seguinte, a poupança tem 2 regras. A primeira é até 6,5% ou até 6%, se não me engano, até 6,5%. Ela rende 70% da Selic. E a gente está falando até agora de CDB de liquidez diária que paga 100%, 101%, 102% da Selic. E tem também o Tesouro Selic que paga a Selic inteira mais uma coisinha de nada, 0,16%, mas então fica só no da Selic, que é 100%. E eu estou falando do máximo do imposto de renda, que é o que você perde do rendimento, 22,5%. Eu ainda tenho 7,5% na frente da poupança. Tranquilo, se a Selic estiver abaixo de 6,5%. A gente está com uma Selic... Não, abaixo de 8%. Abaixo de 8%. A gente está com uma Selic de 13,75%.
E a poupança ela fixa em 6,5%. Esse é o 6,5%. Ela fixa em 6,5%. Então a poupança ela já está rendendo metade do que está rendendo a Selic. E mesmo assim tem um outro problema, que é o seguinte: não tem liquidez diária. Tem, mas não tem. Tem liquidez diária, mas não tem rendimento diário. Então se você aplica, ele só renova a cada mês. Então você aplicou R$1.000. Para ter o rendimento dele, aplicou hoje, dia 30, só no dia 30 do mês que vem. E só no dia 30 do outro mês você vai ter de novo o rendimento. Se pegar o dinheiro no meio do dia, ele fica com o rendimento do último dia 30. Ele não vai render nesse período. Ao contrário do Tesouro Selic e do CDB de liquidez diária, que ele vai rendendo dia a dia. Cada dia o seu dinheiro está valendo um pouquinho mais. Quanto mais dinheiro você colocar, mais reais vai valendo. Então, essa é a dica de hoje sobre como usar essa primeira parcela do imposto de renda. A Maga Estou Passando está comigo aqui. Acho chique saber investir. Não é chique, Maga, saber investir. É útil saber investir. É importante saber investir. Porque sabendo investir você fica menos refém do dinheiro. E o mais legal é se você pegar o jeito mais gamificado, é que você vai fazendo a reserva de emergência. É o melhor jeito de pegar isso. Porque o da bolsa oscila muito, dá dor de barriga de vez em quando. Mas a reserva de emergência é um potinho que você vai enchendo. Então é muito legal você todo mês ir lá, coloca e daí vê. Aí tem o quanto você colocou junto com o que tinha no mês passado, junto com o que rendeu. E aí você vai vendo. Eu já fiz gráfico para ver de maneira gráfica como é que foi construída a minha reserva de emergência. É muito legal, dá uma sensação muito boa. A gente trabalha melhor, a gente vive melhor, a família fica melhor, fica tudo melhor porque você não tem nenhuma preocupação depois que está com a reserva de emergência, não tem nenhuma preocupação de, se eu for demitido hoje. Se eu for demitido hoje, eu tenho 1 ano garantido do meu custo de vida e além disso aí a pessoa dá uma reduzida, dá uma segurada ainda mais com esse dinheiro e aí ela consegue ficar tranquila para se recolocar, mudar de carreira, mudar de negócio, montar o próprio negócio e por aí vai. Arthur, mas tu não falou de investimento. Não, eu não falei de investimento, porque o investimento deve ser um percentual do seu mês. E aqui eu estou falando desse dinheiro a mais, eu estou falando da oportunidade de pegar esse dinheiro a mais e comprar tranquilidade. Então, por isso que eu fiz questão de não falar de investimento, não falei de bolsa, não falei de fundo imobiliário. É importante investir também, mas aqui eu fiz questão de deixar de usar o 13º para comprar tranquilidade. Temos que ter um personal colado na gente, ajudando a fazer tudo isso, que nem personal trainer, é o que a Grace falou aqui. Eu tô aqui, a Grace minha sogra no caso, então eu tô aqui para ajudar e eu ajudo, de vez em quando a gente bate os papos bem legais sobre isso nos fins de semana. Então, por enquanto é isso, já falei bastante, agora que eu vi a hora, eu fiquei o programa inteiro falando sobre isso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pro intervalo, vou fechar a live aqui no Instagram, na volta eu fecho o programa.